Fala galera, João das Contas aqui mais uma vez, tá? Hoje para fazer uma resolução aqui de uma questão de 2018 do Enem que envolve justamente aquele conceitozinho que a gente viu na aula passada de área com escala. Escala com área, escala com volume. Esse aqui é de escala com área, tá? Recadinhos iniciais que vocês já estão acostumados. Primeiramente, me desculpa aí se você escutar o barulho de alguma obra, tá tendo uma construção de um prédio aqui do lado, tá? Mas você já sabe, link na descrição aí com material 100% gratuito, completo para o Enem, questões separadas com conteúdo, com gabarito, etc, etc. Não é bait, não é pegadinha, é de graça mesmo. Quero deixar esse material 100% registrado aí. E vamos deixar de enrolado aqui para responder essa questão, tá? Questãozinha do Enem, aquela típica que dá bastante informação para a gente, para no final ser uma continha que não vai usar quase nada do que ele falou aqui. Mas vamos lá, ó. A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Quem fazia trabalho na escola lembra dessas fontes aqui, né? PowerPoint, Word, enfim. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Tá aqui o exemplo, né? E aí, ó, suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192, tá? Então esse é o tamanho da fonte lá no Word, no PowerPoint, enfim. E que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio R igual a x sobre 3. Bem, até aqui, né? Já complicou, vou sublinhar isso aqui. As fontes são formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio R. Vamos ver se a gente vai utilizar isso. Para que a área, Para que a área a ser pintada seja reduzida a um sexto, minha gente, preste atenção nisso aqui, ó. Reduzida a um sexto. Olha a diferença, tá? Quando a área é reduzida a um sexto, significa que ela vai passar a ser, desculpa, um 16 avos, né? Que ela vai passar a ser um 16 avos da parada. Então vamos dizer, se a área antigamente era a área A, hoje ela vai ser reduzida a um 16 avos, ou seja, vai ser um 16 avos da área. Da, de, do, é tudo multiplicação na matemática, né? Então quando ela é reduzida àquele número, ela vai para aquele número, ela vai ser aquele número ali. Agora, se o texto tivesse dito assim pra gente, reduzida em, vamos dizer se tivesse escrito assim, reduzido em um 16 avos. O que é que a gente faria, tá? O que é que a gente poderia fazer? Pensa comigo o seguinte, se eu reduzir em um de 16, né? Ó, se eu reduzir em um de 16, é porque sobrou 15 de 16. Então a área que seria a área A, por exemplo aqui, seria agora 15 16 avos da área A, tá? Então toma muito cuidado com o português nos textos, você tem que prestar bastante atenção no que está escrito. Quando ele diz que a área é reduzida a um 16 avos, é porque ela vai ser reduzida para aquele valor ali, um 16 avos. Agora, quando ela é reduzida em um 16 avos, é porque ele vai pegar a área inicial e tirar dela um 16 avos. Deixa como exercício aí para você resolver essa continha aqui, ó. Área menos um 16 avos por um 16 avos da área. Deixo como exercício aí para você resolver isso. Aqui é um, tá? Número um. Então, tenta fazer essa conta e ver que de fato você vai reduzir para 15, 16 avos. Mas enfim, chamando essa atenção, ele fala que ele está perguntando, né? Para que a área a ser pintada seja reduzida a um 16 avos da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Então aqui ele está falando de proporção, né? Querendo ou não, escala é uma proporção. Ele não deu nenhuma escala para a gente aqui, mas aquele conceitozinho que a gente aprendeu lá, de quando a gente trabalha escala com área, né? Uma proporção com área. A gente tem que elevar aquela proporção linear ao quadrado, né? Olha o que vai acontecer aqui. Nessas condições, ele quer o tamanho da fonte adequado. Veja só, o que é que a gente sabe? Ele falou que é proporcional, tá? É alterado aqui, ó, na mesma proporção. Então a gente pode simplesmente ignorar tudo isso que ele falou de quadrado, não sei o que, foi só para confundir a nossa cabeça e pensar o seguinte: quando a fonte tinha um tamanho, preste bastante atenção, com carinho, com amor, bem devagarzinho, vou colocar até em rosinha para sua homenagem aqui, ó. Quando a fonte tinha 192 de tamanho, a área era uma certa área
A. Vou colocar aqui, ó, era uma área A, tá? Ele está perguntando para a gente qual é o novo tamanho da fonte X para que a área seja reduzida a 1/16 avos, ou seja, para eu ficar com 1/16 avos da área. Beleza? Então a regra de 3 a ser montada é essa daqui, porque ele falou que a mudança era proporcional. Então quando eu digo que quando a tamanho da fonte era 192, tinha uma área A, e o novo tamanho da fonte X vai ter uma área 1/16 avos da área anterior, eu montei minha regra de 3, está prontinha para resolver. O que é que acontece aqui? A gente está envolvendo uma proporção com área, tá? Com área. Por mais que a gente não saiba a unidade, ele não deu, né? Unidade ali do tamanho da fonte e tal, mas o tamanho da fonte seria um tamanho linear, tá? É um tamanho linear. Então a gente teria que obrigatoriamente elevar todo esse lado aqui, ó, ao quadrado. E agora a regra de 3 está pronta para se fazer. Como é que eu escreveria isso para ficar mais organizado na hora de resolver, né? Como é que eu faria isso na hora da prova? Faria simplesmente assim, ó. Toda regra de 3 direta, ela pode ser escrita na forma de uma igualdade de frações. Então aqui eu teria o A de cima lá, eu vou colocar nas cores que está aqui. A sobre 16. E aqui desse outro lado, eu teria elevado ao quadrado, né? Deixa assim, não distribui. Evita fazer conta, tá? Vamos tentar facilitar isso. Isso sobre o x ao quadrado, né? Então, ficaria essa igualdade de frações, que agora já está uma equaçãozinha mais fácil de resolver, tá? Bem, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, esse lado aqui, ó, esse lado aqui é uma divisão de frações. Então, eu teria que conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu deixo isso como exercício para quem estiver tentando fazer em casa, porque lembra que eu falo. Cada pessoa tem um jeito que se sente mais confortável de fazer, tá? Depois de um tempo, você vai pegando na prática, você vai simplificando mais as coisas. Eu deixo como exercício para que você chegue ao mesmo resultado que eu já vou colocar aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, não se esqueça, deixa nos comentários, manda para mim no direct, não tenha vergonha, tá? A gente tá aqui para aprender. Bota isso na sua cabeça. Glorioso, como é? Abençoado, né? Bota isso na sua cabeça. Glorioso não, glória vai ser quando você passar. Então, ó, vou pegar isso aqui, a dica que é, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai chegar ao resultado 16. E foi por isso que eu não distribuí esse quadrado aqui. Porque imagina, o quadrado de uma divisão, você distribui aqui, ó, para o 192 e para o x. 192 ao quadrado é uma conta que dá para fazer, mas é uma conta que você não quer fazer. Ah, João, mas eu não queria estar fazendo conta nenhuma. Mas vai ter que fazer pelo menos alguma aqui, né? Para responder a questão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ao invés de distribuir esse quadrado, eu vou simplesmente passar ele para o outro lado. Porque quando o quadrado vai para o outro lado, ele vai como uma raiz quadrada, né? Então ficaria assim, ó, 192 dividido por x, raiz quadrada de 16. Atenção, todas as vezes que você passa um quadrado para o outro lado, tá? Você quer encontrar um certo x, anote isso, tá? Você sempre leva para o outro lado com um sinal de mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos. Por que que eu não vou fazer isso agora nessa situação? Por que que eu já estou indo direto para o positivo, resultado positivo? Sempre tem que considerar o mais ou menos, e isso vai ficar lá para a aula de potências, tá? Mas, por que que eu vou desconsiderar o negativo? Porque o x é o tamanho da fonte, e não existe tamanho de fonte negativo. Então, já vou desconsiderar o negativo. E agora, deixo também como exercício para você tentar resolver essa conta aqui. É, a raiz de 16 é 4. Você pode considerar que aqui tem um 1, faz meio pelos extremos. Tá? Quando você fizer todas as contas, você vai encontrar o x aqui igual a 60, 60 não, perdão, igual a 48. Tá? Então, essa aqui seria a alternativa correta. Beleza? Letra B. De boa questão, se cair agora numa prova, você vai saber fazer. Então lembra, regras de 3, né? Diretas podem ser sempre escritas na forma de fração e quando envolve medidas lineares com medidas de área, você tem que obrigatoriamente elevar, né, a medida linear ao quadrado. Se fosse aqui volume,
você elevava isso aqui ao cubo, assim como a gente viu lá na aula de escala. Era isso aqui que era a aplicação daquela teoria, beleza? Então, muito obrigado pela aula aí. Se você está gostando desse curso, se inscreva no canal. Eu faço outras coisas, assim como vídeos engraçadinhos, vou na rua, ofereço pigs. Inclusive, muita atenção para as aulas que vão vir por aí, tá? Quem for um dos primeiros a responder aqui, quando eu der o desafio, vai sim ganhar dinheiro. Eu faço questão. Acredito que acaba sendo um incentivo, né, para você saber responder as coisas também. Enfim, quem me conhece sabe que eu tenho essa lista mesmo. Me segue nas outras redes, Instagram, TikTok, enfim. E é sobre isso e tá tudo bem. Já falei demais. Até a próxima.